Jesus veio precisamente para inaugurar o império de Deus na história dos homens, para instaurar o reinado de Deus, para fazer Deus mesmo entrar na história, o Deus eterno, onipotente e poderoso que entra em nossa história. Isso Jesus faz a partir das palavras da pregação do Evangelho. O primeiro instrumento para o reino de Deus ser instaurado é a pregação. Aquela palavra de Jesus que está carregada de uma sabedoria, de uma autoridade dos céus. Quando Jesus começa a pregar, por exemplo, nós vimos isso logo no iniciozinho do Evangelho de São Marcos. As pessoas ficavam admiradas e diziam: de onde vem tanta sabedoria? Como ele tem essa autoridade? A palavra de Jesus é uma palavra eterna. A pregação de Jesus, por meio dela, o reinado de Deus vai se instaurando na consciência dos homens, à medida que se deixam alcançar pela palavra de Jesus. Mas nosso Senhor continua a sua missão de instaurar o reino de Deus. Outras coisas também sinalizam a chegada do reino de Deus no meio dos homens. Juntamente da palavra, juntamente da pregação, acompanha Jesus também os sinais que ele realiza, as curas que ele faz. E este encontro que nós acabamos de ouvir no Evangelho, entre Jesus e aquele homem que estava possuído de um espírito imundo. Aliás, não era só de um espírito, mas eram muitos. Era a legião. Não é vocês não, legião de Maria não, viu? Salve Maria. A legião de Maria está inspirada na legião romana, por isso traz esse nome de legião de Maria. É um exército de marianos que querem ser presença de Maria no mundo. Mas a legião era a possessão de tantos males que estavam sobre a vida daquele homem. Este não é o primeiro episódio que Jesus se encontra com alguém que está sob o domínio das forças do mal. Quando Jesus entra na sinagoga também em Nazaré, lá tem um homem possuído de um espírito mau, que quando o Senhor chega, já dá um pinote e diz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? A mesma palavra, a mesma admiração, o mesmo espanto, porque a presença de Jesus é a chegada do reino de Deus. Onde Jesus chega, impera o reino de Deus. Não existe força que seja capaz de combater contra a força de Deus. Existe alguma coisa mais forte, mais poderosa do que Deus? Não. Até São Miguel é um grito que soa nos céus, dizendo que ninguém é maior do que Deus. Quem pode como Deus? Por isso Jesus, quando chega o reino de Deus. E os espíritos maus e todas as expressões dos reinos contrários ao reino de Deus se espanta, treme diante da presença de Jesus, porque nada pode resistir à força daquele que é o enviado de Deus. O mal não pode nada sobre Cristo. Jesus impera sobre todos os males. Eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, porque nós vivemos um tempo assim de muita loucura, que as pessoas pensam que é fé. Hoje, por exemplo, as pessoas querem ver o diabo em tudo, ver demônio em tudo. Vem confessar muitas vezes e fala: isso foi o diabo. Que diabo? Muitas vezes o diabo é você mesmo, criatura, alimentando coisas dentro de si. É muito fácil a gente fazer uma coisa errada e dizer que foi o diabo. Assim a gente fica livre, não está responsável, não fui eu. Ou então joga nas costas de Deus. Veja,
Muitas pessoas hoje pensam tudo é força do mal e acreditam que isso é fé, mas não é, é um desequilíbrio. Isso é uma falta de juízo. Sim, existem as forças do mal, existem, mas elas não são tão fortes. Às vezes eu acho que tem gente que acredita mais na força do diabo do que no poder de Deus. Não, nada pode resistir à presença de Deus. Ninguém supera a força. Aliás, o mundo e as forças do mal podem possuir força, mas poder só quem possui é nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. Amém? Nada resiste ao poder de Deus. Por isso, quando Jesus chega, o mal se espanta. O que queres? Já vieste para nos destruir? Sim. E aqui nós aprendemos que quando nós acolhemos Jesus em nossa vida, quando nós acolhemos a sua palavra, quando nós permitimos que Cristo tenha espaço em nossa vida, então a força do mal não tem força sobre nós. E quando o mal tiver força sobre nós, é um sinal de que nós ainda não permitimos que Cristo reinasse em nossa vida, porque diante do império de Deus, nada pode resistir ao poder de Deus. Se ainda nas nossas casas muitas coisas nos dominam, é porque Deus ainda não ocupou o seu lugar. Muitas vezes nós cultivamos entre nós outras realidades que não permitem que Deus ocupe o seu devido lugar. Amém? Olha quantas vezes as pessoas chegam para nós, padres, para pedir uma orientação, ou até mesmo na confissão, e diz: ai padre, a minha casa está um inferno. E eu digo: e os cão é vocês tudem lá dentro. Mas é mesmo. Nós que muitas vezes vamos alimentando dentro de nós sentimentos, pensamentos, desejos como uma legião de coisas ruins, daqui a pouco nós estamos de mãos atadas, numa vida que nem parece vida, vivendo entre outros como se não vivêssemos, debaixo do mesmo teto, mas sem convivência, sem vida, caminhando parecendo entre mortos, como este homem do Evangelho, possuídos de uma legião. Ele mesmo vivia entre os mortos, enquanto os mortos estavam amarrados e trancafiados em suas sepulturas, aquele homem estava trancafiado dentro de si, amarrado na sepultura do seu coração, vagando entre aqueles que não têm vida. Somos nós muitas vezes, quando nos deixamos levar, não pela graça de Deus, não pela inspiração de Deus, não pelo santo evangelho, mas pelos pensamentos mundanos, por ideias contrárias ao reino de Deus. Somos nós que muitas vezes alimentamos ressentimentos, mágoas e outras coisas que contradizem ao reinado de Deus. Daqui a pouco nós estamos também amarrados, e a gente vive sem ter alegria de viver, como se vivesse entre mortos. Quantas legiões de coisas ruins a gente alimenta. Mas quando o homem escuta a palavra de Jesus, quando o homem se deixa iluminar pelo Evangelho, quando o homem aceita o Evangelho de Jesus e deixa que esse Evangelho ilumine a sua vida, ele experimenta um processo de libertação, porque à medida em que a palavra da verdade entra em nós, esta verdade nos liberta de todos os males. Amém? Ora, vai dizer o próprio Jesus no Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente se deixa iluminar pela presença de Jesus, uma pessoa que acolhe Jesus em sua vida, uma pessoa que reconhece a autoridade de Jesus, uma pessoa que reconhece a divindade de Cristo, uma pessoa que reconhece que Jesus é Deus, uma pessoa que vive iluminada pela palavra do Evangelho, ela não pode estar amarrada aos males. Agora, se nós, mesmo vivendo na igreja, ainda sentimos-nos amarrados, sem sentido, sem alegria para viver, é porque talvez a gente ainda é muito religioso, mas não é nada de evangélico. O evangelho ainda não alcançou a vida.
A libertação começou na vida daquele homem, no momento em que, pela fé, ele reconhece que Jesus é o Santo de Deus, é Deus conosco. Quem crer, experimenta em sua vida a força libertadora de Deus. Nós vivemos o tempo santo na igreja, o tempo do jubileu dos 2025 anos do nascimento do Senhor. E o Papa Francisco nos convida a olhar para a virtude da esperança, cultivar dentro de nós a esperança. A esperança é uma confiança absoluta em Deus, é uma certeza de que Deus é fiel em sua palavra. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. Nós somos chamados, meus irmãos, a crer em Jesus, a crer no poder de Jesus, a aceitar Jesus em nossa vida, a deixar que Cristo tenha um império de nossa existência, que a sua palavra seja a palavra que norteia a nossa vida, porque se nós nos deixamos levar por Cristo, nós experimentamos a força libertadora, que tira de nós uma visão depressiva, negativa, sem ânimo, sem vida, e nos dá um horizonte cheio de esperança, mesmo no mundo marcado por tanta violência. Que o homem que vive da fé, ele tem a capacidade de enxergar o mundo não com os olhos da desgraça, mas com os olhos da graça de Deus. Amém? Vamos terminar, senão o padre vai conversar demais. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que nos ajude a conservar essa fé, a conservar essa esperança, que cada dia a gente diga sim também a Deus, aceitando o Evangelho de Jesus como norma de vida, nos deixando iluminar pela palavra de Cristo, apresentando a Ele as nossas legiões, o amontoado de coisas ruins que às vezes a gente junta dentro de nós, colocando nos pés desse divino Mestre, que veio para nos libertar de todos os males. Mas nunca esqueça, se Jesus impera em sua vida, não existe mal que resista ao poder dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.